Olá, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Somos aqui da Igreja de Interlagos, né? E estamos no culto da família. Hoje é dia 22 de junho de 2025 e agora são 18 horas e 29 minutos. Então, se você chegou aqui através do YouTube, pelo nosso canal no YouTube, tem algumas informações para dar para você. A nossa igreja, ela funciona regularmente aqui na internet, todo domingo às 18 horas, com o culto da família, e a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece todas as terças-feiras às 20 horas, das 20 às 21. O site da igreja é igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Lá dentro tem um botão ao vivo e você poderá participar dos nossos cultos. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube. Nós estamos também no Instagram e no Facebook. Peço que siga-nos lá. As perguntas podem ser direcionadas para o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, ou então pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar lá na nossa página. Queria pedir para que você curta, comente, compartilhe e diga de que lugar que você está nos assistindo. E assim as nossas gravações alcançarão relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações e seja bem-vindo. Bom, dito essas palavras, antes do Valdo começar, eu quero só falar um pouquinho sobre essa questão dessa briga que está acontecendo lá no Oriente Médio, que é uma pena, porque normalmente quem é que sofre são os indefesos, né? Aqueles que decidem a guerra, eles ficam nos seus bunkers, guardados, tomando as decisões. Então, hoje, no final do culto, nós vamos orar para que Deus abençoe e termine esta guerra que está acontecendo lá. Que Deus abençoe o povo de Israel, que eles sejam protegidos destas bombas, que o povo do Irã tenha entendimento de que o que eles estão fazendo está errado. Desejar o fim de uma nação não é correto. E o uso de armas nucleares. Para quem não sabe, eu sou físico, então essa parte das armas nucleares eu entendo bem. Então, uma hora eu posso até explicar para vocês aí o que significa tudo isso que está acontecendo, né? Tá bom? Então, fecha seus olhos que eu vou orar para o pregador. Jesus querido, obrigado por esta noite. Peço mais uma vez, Pai, que o Senhor abençoe o Valdo, a sua família, livra-o de todo o mal. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Valdo, é com você. Bom, glórias a Deus. Mais um culto, né, irmãos? Onde nós vamos falar hoje sobre guardar os mandamentos, né? Até coloquei como tema da pregação, como título, ser fiel, né? Guardar os mandamentos, né, irmãos? Então, é um título assim, parece ser bem óbvio, né? Que servir a Deus, servir a Jesus Cristo, para você ser contado entre os servos do Senhor, é necessário que você guarde os mandamentos, né? Isso daí é algo bem óbvio, né? E é necessário. E a partir do momento que você guarda os mandamentos, você está agindo com fidelidade. Você está sendo fiel, né, irmãos? É algo assim bem óbvio. Mas a questão é o seguinte, né? Guardar os mandamentos. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? A questão é o seguinte: mas quais são os mandamentos, né, que nós devemos guardar? Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, lá tem os mandamentos, tem os estatutos, né, que devem ser guardados. São me parece ser 613, né, ao todo. Ou seja,
São muitos mandamentos, né? Talvez um rabino venha a conhecer todos esses mandamentos e estatutos que são ordenados no Velho Testamento, né? Então, muitas das vezes, por desconhecimento mesmo dos mandamentos, das ordenanças e dos estatutos do Velho Testamento, às vezes por desconhecimento, o judeu ele não cumpre, né? Ele não vem a cumprir tudo aquilo. E no Novo Testamento, né, que é o Novo Testamento pelo sangue de Jesus Cristo, que custou o sangue dele na cruz, né? Onde ele deu início, né, irmão, em coisas novas, em boas novas, né, Senhor Jesus Cristo. Quais seriam esses mandamentos? A gente nota o seguinte, que lá no Monte Sinai, né, em meio à escuridão, né, em meio aos trovões, né, foram dados 10 mandamentos. E agora a gente nota que o catolicismo ele também tem 10 mandamentos. Eles chegaram a mudar um pouco ali dos mandamentos que foram dados ali para Moisés, né? Tanto tem aquela parte, tem o quarto mandamento, né, que fala de guardar o sábado, né? E já no catolicismo eles mudaram, né? Guardar domingos de festa, né? Ou seja, os mandamentos, quer dizer, tem os adventistas que acham que não, nós temos que guardar o sábado, temos que ser fiel ao que foi dado em tábuas de pedras ali para Moisés, né? Então nós temos que ser fiel ao escrito original, né? Que está ali em Êxodo, né? O que foi entregue para Moisés. Mas já o catolicismo acha que não, que agora nós vivemos aqui o Novo Testamento em Jesus Cristo, então deu-se o direito, né, de um papa ir lá e mudar esses mandamentos, colocar o domingo, guardar domingo de festa, né? Então, o que a gente nota é isso, que traz uma certa confusão, né? Tem denominação que acha por bem, os próprios adventistas mesmo, né, não alimentar com carne de porco, né? Aí já tem, nós entendemos que, conforme diz a palavra de Deus, né, que todo alimento ele é bom, né? Você pode comer, ainda fala, né, desde que receba com ações de graças, pela oração, todo alimento é purificado, santificado. Quer dizer, sabe, irmão, então existe assim, as pessoas acabam incorrendo naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá no livro em Mateus 23, 24, né, que ele fala assim, ó, que coa o mosquito e engole o camelo, né? Então a pessoa está lá preocupada lá com a carne de porco, quer dizer, sabe, se deve comer ou se não deve comer, acreditando que se não comendo, aquilo está sendo fiel a Deus, né, fiel a Jesus Cristo, né, pelo fato de não comer, tá? Então, a verdade é essa, irmãos, o que os homens, né, os religiosos, eles acabam o quê? Coando o mosquito, mas engole um camelo. O Senhor Jesus mesmo, lá naquela questão de lavar as mãos para comer, né? Quando ele foi questionado, porque os discípulos do Senhor Jesus não lavavam as mãos, aquilo que era de costume dos judeus, né? Então, o Senhor Jesus ele não chegou lá e falou para os discípulos, ó, por favor, né, vamos ser educados, vamos lavar as mãos, você não vê que o costume dos judeus é que tem que lavar as mãos? Não, o Senhor Jesus, ele agiu de uma forma até, né, ele foi de uma forma pesada mesmo com os judeus, né? Ele repreendeu os judeus, porque estavam preocupados com lavar as mãos, né, para alimento. É algo que ou seja, coa, né, coa o mosquito, mas engole um camelo,
Sabe, irmãos? Então, nós temos de estar muito atentos com relação a isso, sabe? É necessário o quê? Conhecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Quais são os mandamentos que são inegociáveis, Senhor Jesus Cristo? Quais são os mandamentos que fazem com que você esteja entre os fiéis, né? Porque teve pessoas que foram surpreendidas, né? Quando chegaram diante do Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome nós curamos enfermos, né? E Jesus falou, não, apartai de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Né, irmãos, eu quero dizer, eles estavam, na verdade, coando o mosquito e engolindo o camelo, acreditando que seriam justificados, né, pela obra ali que eles acreditavam, né, que estavam agindo como fiéis, né? E eles ouviram do Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito dura, né? Numa situação onde já não teria mais solução, né? Já era tarde demais, né, irmãos? Porque no juízo nós sabemos, né? O juízo, para muitos, para a grande maioria, o juízo vai acontecer depois da morte. E cabe ao homem viver uma só vez e vindo depois disso o juízo, né? Hebreus 9, 27. Então, meus irmãos, há um momento em que as coisas se tornam tarde, né? Demais, né? Então, necessário é guardar os mandamentos. Devemos conhecer os mandamentos. Uma das últimas palavras, né, que o Senhor Jesus Cristo disse foi exatamente isso daí, né? Ide, né? Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse é um mandamento do Senhor, né, de ensinar as pessoas a guardar as coisas que nós temos aprendido, né? Então, nós devemos o quê? Ensinar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Mas é necessário que nós entendermos bem quais são, né, os mandamentos que vai fazer, quais são os mandamentos que vai fazer com que você seja contado entre os fiéis, os mandamentos que você guardou, né? Pelo fato de você guardar o sábado, será que você será contado lá entre os fiéis, que foram fiéis aos mandamentos do Senhor, né? Em detrimento daqueles que guardaram o domingo, né? Será que então quem guarda o domingo está errado, quem guarda o sábado está certo, quem guarda o sábado está sendo fiel, em detrimento, né, daqueles que guardam o domingo, né? Quer dizer, e quem guarda o domingo está certo, está errado quem guarda o sábado. Será que são fiéis são os que guardam o domingo? Né? Que importância isso daí tem para o Senhor, né? Para o Evangelho, né? Então, irmãos, é necessário sim que nós tenhamos, né, uma visão ampla, né, com relação aos mandamentos do Senhor, né? Uma visão mais precisa daquilo que faz com que você haja conforme a vontade do Senhor Jesus. Então, o maior dos mandamentos é só ir no maior dos mandamentos, né? Vamos começar por aí, o maior dos mandamentos, né? Qual é o maior dos mandamentos? Começa por aí. Qual é o maior dos mandamentos? Né? Vamos lá. João 13, 34. Né? Podemos começar por aí, né?
João, capítulo 13, versículo 34, que diz assim: um novo mandamento vos dou. Né? Um novo mandamento vos dou. Então, teve um momento na história, né? Teve um momento que Jesus Cristo teve que vir com um novo mandamento. Né? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Né? Então, o mandamento do Senhor Jesus Cristo que nós devemos guardar é o mandamento de amar. Este daí faz com que você seja, né, contado, né, contado entre os fiéis. É quando você ama, né, conforme Jesus nos amou. Né? Vamos lá também, Mateus, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Você já viu, tem um versículo que fala, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Vamos lá, Mateus, capítulo 5. No 43. Mateus 5, 43 ao 45, diz assim, ó. Ouvis foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Né? Então, ele diz o seguinte, ó, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, esse é o mandamento que nós temos por obrigação cumprir. Temos por obrigação, eu falo por obrigação o seguinte, que você tem que lutar para que você cumpra este mandamento. Por quê? Somente assim é que ele fala, ó, para que sejais para que sejais filho, né? Para que sejais filho de vosso Pai que estás nos céus, né? Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Então não tem outra forma. Para que você seja filho, é necessário que você ame o seu inimigo, né? Não, né, irmãos? Então, estes são os mandamentos. Agora, se a pessoa vai comer carne de porco ou não, sabe, se a pessoa vai guardar o sábado ou não, né? Por quê, irmãos? O Senhor ele tem trazido esta palavra porque nós vivemos num tempo que as pessoas elas têm coado o mosquito e têm engolido o camelo, sim. Tá? Tem agido de uma forma acreditando que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Não está sendo fiel. Para ser fiel é necessário que isso aqui aconteça. Né? Bem dizer o que vos maldizem. Né? Como é que está aí a sua vida? Você está bem dizendo ou você só está maledizendo as pessoas? Você só abre a boca para criticar as pessoas, né? Então, meus irmãos, olha, muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado. Para ser fiel, ser contado entre os fiéis, né? É necessário que você domine a sua língua. Isso é necessário. Não é fácil, porque Tiago fala, né? Que o homem não consegue, né? Mas
para que você possa bem dizer o que vos maldizem, é necessário que você domine mesmo, né? Não apenas domine, como também tenha um coração, né, que faça com que você venha a cumprir este mandamento. Então, irmãos, quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, né? 6, 14 e 15, diz assim, ó. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Né? Então, o outro mandamento também é o perdão. Sabe? É o perdão. Né? Mateus 6, 14 e 15. Ou seja, né, irmãos, perdoar não é fácil perdoar. Quando você é lesado, né, de uma maneira muito profunda, dependendo da forma que você foi tratado, pode te trazer traumas terríveis. Quantas pessoas não têm trauma até de infância que tem refletido na sua vida até hoje, né? É fácil perdoar? Não é. Mas aqui está dizendo a palavra, este é um mandamento que faz com que você seja contado entre os fiéis. Né? Então, meus irmãos, é necessário sim, que nós venhamos, né, a lutar para que esses mandamentos cumprem, né, venham a cumprir nas nossas vidas. Tá? Então, o reino de Deus não é tomado pela força, é tomado pela força nesse sentido. Né? Quando Jesus ele disse, olha, tomai cada dia a tua cruz e siga-me, né? Negue-se a si mesmo, está relacionado a isso. É você pegar aquela cruz pesada e reconhecer para que você seja fiel, é necessário sim que você cumpra estes mandamentos. Né? É necessário sim. Ou seja, conforme o apóstolo Paulo disse, né? Vamos lá, que está em Hebreus 14. Conforme o apóstolo Paulo, ele disse de uma forma, 12:14, Hebreus 12:14, né? 12, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, desses mandamentos, tudo isto se resume numa questão: santificação. É necessário que você seja o quê? Santificado, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, meus queridos santos, né, do Senhor, né? Então, a palavra, ela deixa muito claro isso daí. Às vezes a pessoa, ela se preocupa, né? Ela coa o mosquito, por quê? Porque ela coloca como algo, né, limitante, né, para a salvação do evangelho, guardar, né? Às vezes a pessoa ela tem uma preocupação lá no Apocalipse, né? Ela tem uma preocupação escatológica, né? O milênio, né? Como será o milênio? Será que nós já vivemos o milênio? Tem várias interpretações com relação ao milênio, então a pessoa tem uma preocupação, né, de saber. Vamos lá, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo
Só para a gente ver o que quer dizer esse milênio aí, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 20, capítulo 1. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Olha só, Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 em diante, que fala sobre o milênio. Né? Olha só. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, que amarrou por 1000 anos. Né? Então, olha só, irmãos. Satanás aqui, ó, teve um anjo, foi lá, pegou Satanás e amarrou. Né? Quer dizer, Satanás amarrado por 1000 anos, né? Quer dizer, vai ser um período de muita maravilha, né? Satanás está preso. Não pode fazer nada. Ó, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então, Satanás está preso, não vai enganar mais ninguém. Até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, a questão é esta. Existe uma linha teológica que fala que nós já estamos vivendo no milênio, né? Que esse 1000 anos é algo espiritual, mas nós já estamos nele. Ou seja, em situações que Satanás está preso. Tem aqueles que acreditam que não, que o milênio vai vir quando Jesus, né? Jesus voltar, ele vai vir, aí vai ter um período de 1000 anos, né? Que Satanás estará preso, mas aí Jesus já veio, aí depois ele será solto novamente. Então, existem várias posições, pensamentos teológicos. Então, isso faz com que as pessoas elas, né, procuram, se aprofundam, né, com relação a isso, mas não se preocupem em guardar os mandamentos, está com a vida no pecado, né, é vingativo, não ama o irmão, vê o irmão em dificuldade, não estende a mão, né, vê o irmão passando necessidade, às vezes, num aperto, às vezes até financeiro, e não estende as mãos, né, irmãos? Então, depois que ele discutiu o Apocalipse, né? Às vezes está a vida já no terceiro casamento, mas está lá, quer discutir o Apocalipse. Né? E a gente, continuando aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os santos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, meus irmãos, aqui no final mostra, é necessário o quê? Que você faça parte o quê? Da primeira ressurreição. Né? Você, fazendo parte da primeira ressurreição, né? Porque não interessa se estamos vivendo milênio ou não, sabe, irmãos? Não interessa se Satanás está reinando ou se ele está preso, mas é necessário que você esteja com Jesus Cristo entre os fiéis do Senhor Jesus. Né?
Então, conforme, né, eu coloquei aqui, né, um pouco sobre ser fiel a Jesus Cristo, que tem uma ligação com a santidade, né, você caminhar com um coração que ama, né, o próprio inimigo, né, você caminhar com um coração propenso a perdoar, né, você caminhar o que bem dizendo, né, o que vos maldizem, o que vos perseguem, né? Então, meus irmãos, é o seguinte, a palavra nos deixa muito claro com relação aos mandamentos para sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele mostra passo a passo como que nós vamos conseguir, né, a chegar a essa estatura, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, ele logo de cara já falou: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então o Senhor Jesus ele deixou muito claro que é necessário sim que o homem ele tenha uma mudança, é necessário nascer de novo. É necessário sim que o homem ele venha a nascer de novo. E ele dá a dica, a nascer da água e do Espírito. Ele falou lá para Nicodemos. Então, a palavra do Senhor Jesus, ele passou ali a dica, porque ele fala por parábolas, porque aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ele deixou muito claro, sabe, irmãos? Então, a dica que ele deixou que água e Espírito é necessário que a pessoa arrependa, né? O que Pedro falou, né? Quando Pedro pregou e que mais de 3.000 almas se converteram, né? Creram na palavra, perguntou: o que faremos, varão irmão? Pedro falou assim: arrependei-vos e sejam batizados, né? Em nome de Jesus. Então, Jesus é necessário nascer da água do Espírito, é necessário o quê? Que o homem ele passa pelas águas, depois também recebam o Espírito Santo, né? Batismo com fogo do Espírito Santo, conforme João Batista, foi revelado até por João Batista, que viria aquele que batizará com fogo. Sabe, irmãos? Então, nós não podemos ficar conformados, né, sabe, com tudo isso que está acontecendo. Você não pode ficar conformado com a sua vida, não é? Ter uma vida de miserável espiritual, não, sabe? Corra atrás, né, do batismo com fogo do Espírito. E o Senhor Jesus, quando ele falou do arrependimento, que está ligado com o batismo, né, ele falou também da igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é edificada sobre a rocha. Ela é edificada sobre a rocha. É uma rocha, Jesus Cristo é a própria rocha, onde as portas do inferno não têm poder, porque o reino de Satanás foi edificado em areia movediça. Sabe, irmãos? Então, é necessário, sim, né, que nós pertençamos à igreja. Então, um mandamento do Senhor Jesus Cristo que nós que tem que cumprir na nossa vida para sermos contados entre os fiéis, é o mandamento que está lá em João 6:53. João 6:53, que diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, isso daí é um mandamento. E esse mandamento ele é pragmático. É um mandamento prático, né? Participar da ceia. O que quer dizer participar da ceia? É pertencer à sua igreja. Não é? Pertencer à sua igreja também é um mandamento. Porque você pertencendo à igreja, participando da ceia, você vai conseguir ser fiel. Né? Você, gerado nova criatura, e cumprindo os mandamentos do Senhor, você será, né, fiel ao Evangelho, né? Fiel aos mandamentos, fiel no amor, fiel no perdão. Por isso que Jesus é necessário, sim, o homem. Né? O outro mandamento do Senhor Jesus Cristo, qual foi o mandamento que ele deu pouco antes dele da ascensão, né, de subir aos céus? Qual foi o mandamento que ele deixou ali para os seus apóstolos e discípulos, né? Que ouviu, que ele, muitos viram ele literalmente subindo aos céus, né? Qual foi o mandamento dele? Jesus falou que ia o quê? Que era para eles ir para Jerusalém, que de lá de Jerusalém eles fossem o quê? Revestidos de poder. Né? Revestidos de poder. Por quê? Com este poder, você cumpre, sim, os mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, cumpre, sim, os mandamentos do Senhor. Porque muitas pessoas, irmãos, eles têm realmente coado um mosquito e engolido um camelo. Eu tenho visto, né, assim, muitos debates, né, de ordem teológica, né? Um defende uma posição teológica, outro defende outra, tá? Até no meio científico também, eu tenho visto muitos debates, né? E as pessoas... Tem um cientista, até muito conhecido no Brasil, uma pessoa como cientista, ele é espetacular, como pessoa também mas tem uma posição teológica, né, vamos dizer assim, conhecimento da palavra, que o tem atrapalhado, o tem comprometido, né? Por quê? Porque muitos acreditam que existe até terraplanista, né? Pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? E batalham, sabe? Procuram dar uma posição, um parecer científico, né? Dentro dessa crença deles, sabe? De onde que partiu essa crença? Partiu porque eles acreditam que a Bíblia fala que a Terra é plana. Então, eles querem defender a palavra de Deus, né? Com esse equívoco. E nisso traz um desserviço muito grande, né? Tem até um cientista muito famoso brasileiro, Marcos Eberle, até gosto muito dele, sabe? Ele como cientista, como ele é uma pessoa, é um irmão em Cristo, né? Irmão em Cristo mesmo. Ele, sabe, nos debates ele sempre procura defender ali mesmo o evangelho, defender Jesus Cristo, mas só que ele tem equivocado muito porque ele é da Terra jovem. Ele acredita que a Terra tem 6.000 anos, né? E no pensamento dele eu observei que é o seguinte, que se você não falar que a Terra é jovem, se você não, né, acreditar que a Terra é jovem, você está sendo infiel ao Evangelho, né? Você é infiel ao Evangelho. Aquele que fala assim, não, eu não os 6 dias da criação são dias alegóricos, né? São cada dia é um período de tempo, é uma dispensação, né? E tanto é que eu
Eu creio que nós estamos vivendo o sábado agora, que é o período onde Jesus Cristo venceu. Jesus é o Senhor do sábado. Então, ele venceu. Então, nós estamos no período em que ele venceu, né? Que tudo será entregue ao Pai. Né? Aí nós entraremos no descanso, que seria o domingo. Então, o domingo, para mim, ainda não chegou. Né? Mas não, ele insiste, fala que não, que os dias são literais, e quem não crê dessa forma está sendo infiel ao Evangelho. Sabe, irmãos? Né? Então, e tem aqueles, conforme eu falei, que não, se você não guardar o sábado, você não está sendo fiel ao Evangelho. Você tem que guardar o sábado para ser fiel. Então, você é um infiel. Né? Então, ou seja, acaba tirando o mosquito, coando o mosquito e engolindo o camelo. E isso traz um desserviço ao reino de Deus. Né? Por que Galileu Galilei foi perseguido? Ele foi perseguido por quê? A igreja da época, né, ali o catolicismo, né, acreditava que a Terra era o centro de todas as coisas. Por quê? Ele acreditava que isso era um dogma, né? Segundo eles, isso veio de Deus, era uma interpretação errada, né? Apesar que lá tinha outros ali que não acreditavam dessa forma, mas eles colocavam esse dogma, né? E fez com que Galileu Galilei negasse, né? Esta é uma verdade científica, né? De que não, que no caso as coisas giram, né? Os planetas giram em torno do Sol, né? Então, meus irmãos, é necessário sim que nós tenhamos cuidado com esses, né, verdadeiros dogmas, né, que muitos têm criado e têm trazido um desserviço para, né, o reino e o conhecimento genuíno ali, o conhecimento, tá, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar diante do Senhor agora em oração, para que o poder dele esteja sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, agradeço por esse momento. Nós queremos sim, Senhor Jesus, ser contado entre os fiéis, entre aqueles que guardam os mandamentos, entre aqueles que entregam tudo nas tuas mãos e confiam plenamente no teu poder que muda o nosso caráter, que é um poder que muda o nosso interior e que trabalha no nosso coração para que nós sejamos cada vez mais, na nossa caminhada aqui, parecidos, Papai querido, com o teu Filho amado Jesus Cristo. Porque eu creio na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra quando diz até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento exato do Filho de Deus a varões perfeitos. Nós cremos na eficácia da tua palavra. Nós cremos no teu poder de santificar o homem, de pegar aquele homem caído, vendido, apodrecido pelo pecado, levantá-lo soberanamente. Da eficácia que tem o nome de Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas, venceu o pecado e venceu a morte, pelo poder que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu faço esta oração, Papai querido, e que cada coração, cada um que está ouvindo essa mensagem, possa abrir o coração e ter o conhecimento exato do Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Glórias